Vamos começar agora a nossa aula de Geografia. Peguem o livro de vocês nas páginas 2 e 3, unidade 3, Paisagens Brasileiras. Nesta unidade, vamos estar vendo sobre natureza, ambientes e qualidade de vida. Observem essa imagem e responda a seção Primeiros Passos. Que elementos naturais se destacam na paisagem? O que você sabe sobre o tipo de vegetação presente nessa paisagem e sobre o relevo? Você já visitou algum lugar com uma paisagem semelhante a essa? Respondam aí. Agora nós vamos falar sobre clima e tempo. Na página 4, vamos ler aí essa tirinha. Nuvens são muito interessantes. Gosto de reconhecer formas de coisas nelas. Ali temos uma nuvem galinha, uma nuvem hambúrguer e uma nuvem bicicleta. E acho que aquela é uma nuvem chuva. Vamos observar o que aconteceu. O menino estava deitado, observando um lindo dia de sol e as nuvens, e de repente começou a chover. Vamos entender mais sobre isso. Tempo meteorológico. O que é? Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento e está sujeito a variações. Quando alguém pergunta: como está o tempo hoje? Está querendo saber se o tempo está frio ou quente, se está chuvoso ou ensolarado, se está seco ou úmido. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante ao outro, como aconteceu na tirinha que a gente acabou de ler. Estava um dia ensolarado e de um instante ao outro começou a chover. Então, isso é o tempo, é a condição atual que pode modificar de um instante para o outro. De manhã pode estar um dia ensolarado e à tarde pode chover. Agora, vamos falar sobre clima, que é diferente de tempo. Vamos ver. O clima é a sucessão dos tipos de tempo meteorológico mais marcantes em determinado lugar da superfície. Para determinar o clima de um lugar, o tempo meteorológico é observado durante muitos anos. Então, durante um bom tempo, é feita uma observação para ver qual o tipo de tempo meteorológico que é mais marcante naquele lugar. E são analisadas características como temperatura, quantidade de chuvas e ventos e se o lugar é frio ou quente. É muito importante que as pessoas conheçam as características do clima do lugar onde vivem. Um agricultor, por exemplo, pode se programar para plantar na época em que chove mais e colher sua produção na época em que chove menos. Assim, o tempo meteorológico não atrapalha seu trabalho e sim o ajuda a fazê-lo de maneira mais eficaz. Agora nós vamos ver sobre os climas do Brasil. No Brasil, predominam os climas quentes, pois a maior parte de seu território está situada na zona tropical, região mais quente da Terra. Porém, há algumas diferenças climáticas em virtude das características naturais de cada lugar, como relevo, hidrografia, vegetação e proximidade com o oceano. No sul do Brasil, por exemplo, o clima é mais ameno em virtude da influência das massas de ar polares e, por vezes, devido ao tipo de relevo. A região litorânea
também apresenta características específicas, pois recebe influência dos ventos marítimos. Na página 5, temos aí um mapa, climas do Brasil. Aqui nós temos o clima equatorial. Apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo. A média fica em torno de 20 graus e 26 graus. É muito úmido devido à grande quantidade de chuvas na maior parte do ano. A presença da floresta amazônica está relacionada a esse tipo de clima. Clima tropical semiárido. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo, com média de 27 graus. As chuvas são escassas e irregulares, tornando o clima seco. A região onde esse clima ocorre é aquela em que menos chove no país, o que leva a população a enfrentar grandes períodos de seca. O clima tropical típico apresenta temperaturas elevadas com média de 20 graus e duas estações bem distintas: a chuvosa de outubro a abril e a seca de maio a setembro. Clima tropical úmido é influenciado pelos ventos marítimos e por isso apresenta temperaturas elevadas com média entre 18 e 22 graus e grande quantidade de chuvas. Durante alguns meses do ano, geralmente de maio a setembro, a quantidade de chuva aumenta e a temperatura cai um pouco em alguns pontos da região onde ocorre esse clima. E o clima subtropical caracteriza-se por chuvas bem distribuídas durante todo o ano e estações bem marcadas. No verão, as temperaturas são elevadas, já no inverno, elas podem ser inferiores a 0 graus. A região em que esse clima ocorre é marcada pelas temperaturas mais baixas do país, com possibilidades de geada e neve. A temperatura média é inferior a 18 graus. Então, para determinar o clima de Cário, fazer observações durante muitos anos. Nessas observações, como a Pro disse, é visto qual o tipo de tempo meteorológico é mais marcante e as suas características. E assim foi determinado os tipos de clima. Analisem melhor esse mapa e vejam o tipo de clima em cada parte. Na página 6, nós temos sobre formações vegetais brasileiras. As formações vegetais vão depender do tipo de clima. Temos aí o mapa. Neste mapa mostra as formações vegetais. Nós temos aí floresta amazônica, mata dos cocais, mata atlântica, mata de araucárias, caatinga, cerrado, campos, campinarana, pantanal e a vegetação litorânea. São 10 as principais formações vegetais nativas do território brasileiro. Suas características resultam da interação de diferentes elementos, como o relevo, o solo e o clima que predominam nas regiões em que se localizam. Ainda na página 6, nós temos aí um jogo rápido. De acordo com o que você observou no mapa, responda ao que se pede. Que formação vegetal predomina no estado em que você vive? Volta lá no mapa. Procura aí o nosso estado e veja quais são as formações vegetais que predominam em nosso estado. E respondam a letra A. Letra B. O que você sabe sobre as formações vegetais apresentadas no mapa? Responder. O que vocês sabem sobre as 10 formações vegetais apresentadas no mapa? Certo? Na nossa aula online estaremos vendo as características de cada uma delas, ok? Respondam as atividades. Não se esqueçam de enviar foto no WhatsApp da Pro. Beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.